Vamos resolver o problema 6.25, é uma demonstração. Determine que a regra de divisão de tensão para dois capacitores em série na figura abaixo, né? Temos aqui dois capacitores em série, é dada dessa maneira. Eu já apresentei, né, essa fórmula de outra forma, numa outra explicação mais qualitativa, não tanto quantitativa. Agora a gente vai fazer a sua demonstração. E o item B é para que dois capacitores em paralelo, como indicados aqui no item B, demonstre que a regra da divisão de corrente é dada dessa forma, né? Então, vamos tentar resolver isso e ver como a gente faz, por onde a gente caminha. Vamos começar pelo item A, que é esse caso aqui. A gente pode partir da definição de que, se estamos com dois capacitores em série, a carga total aqui armazenada vai ser a mesma, ou seja, o capacitor 1 vai possuir a mesma carga que o capacitor 2. E nós sabemos, né, que carga é dada pela capacitância vezes a diferença de potencial. Então nós vamos ter o capacitor 1, né, a carga 1, vai ser a capacitância 1, diferença de potencial 1, isso é igual a capacitância 2 vezes a diferença de potencial 2. Então a gente pode fazer aqui uma brincadeira, fazer essa razão, V1, V2 vai ser igual a C2 vezes C1. Bom, nós temos uma fonte, né? O que vai acontecer aqui? Ó? Essa fonte Vs ela é dada pela soma V1 mais V2. Podemos escrever o V1 em termos de V2, né? Ó, se a gente passar esse para lá multiplicando, o V1 vai ser C2 sobre C1, C2 sobre C1 vezes V2 mais o próprio V2. Então daqui nós podemos fazer o seguinte, colocar V2 em evidência, calcular o MMC entre C1 e aqui não tem nada, é 1, é o próprio C1. Isso nos dá C2 mais C1. Então, se a gente quer encontrar o V2, nós podemos isolar a expressão para V2, passamos esse multiplicando o Vs e tudo isso dividindo, né? Então nós vamos ficar com C1 dividido por C1 mais C2 vezes o Vs. Então daqui a gente já conclui quem é o V2. Repara que aqui nós isolamos a expressão, aqui nessa primeira parte, para escrever V1 em função de V2. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora escrevendo V2 em função de V1. Então a gente parte que o Vs, que é dado por essa expressão, vai ser V1 mais. Só que agora o V2, olha, eu passo o V2 para cá multiplicando, o C1 multiplicando o V1 e o C2 dividindo. Então vai ficar C1 dividido por C2 vezes V1. Fazemos a mesma brincadeira, coloco o V1 aqui em evidência, fica com 1 mais C1 sobre C2. Isso vai ser igual a V1, que multiplica C1 mais C2 dividido por C2. Bom, fazemos a mesma coisa, passa esse C2 para cá multiplicando, esse C1 mais C2 dividindo, a gente pode escrever que V1 vai ser igual a C2, C1 mais C2 vezes o Vs. Então aqui a gente mostra que o divisor de tensão, né, como eles estão em série, a carga é a mesma, a gente parte desse princípio, é diretamente proporcional ao capacitor oposto, né? Então, quanto maior a capacitância, menor a diferença de potencial associada a ele. É o contrário do que nós vimos quando trabalhamos com corrente. Está aqui o item A. Podemos ir para o item B. No item B, o que nós temos em comum aqui para eles? Não. A diferença de potencial é a mesma. Então, V1 é igual a V2. E nós podemos lembrar que a carga no capacitor vai ser dada por CV. Então, nós podemos escrever que nós temos que Q1 dividido por C1, isso é igual a carga 2 dividido pela capacitância 2. E que a carga total, vamos chamar de carga QS, é a soma de Q1 mais Q2, tá? É isso que a gente faz. Vamos escrever o Q2 em função de Q1. Vamos tirar daqui, ó. Q2 vai ser igual a C1 dividido por C2 vezes Q1 e jogar aqui dentro. Então, logo, a carga total, que é chamada de QS, ela vai ser dada por Q1. Olha, repare que tem Q1 aqui e Q1 aqui. A gente pode colocar em evidência. Vai ficar 1 mais C1
C2, só isso. Calculamos o MMC disso daqui, nós vamos encontrar C2, dado aqui em cima por C1 mais C2. Aqui é o Q1, queremos resolver a expressão para Q1. Né? Então nós vamos ter que Q1 vai ser C2 dividido por C1 mais C2 vezes o QS. Tá? Se a gente derivar isso aqui, né, atuar tudo isso daqui a uma derivada temporal, nós vamos ter tudo isso é constante, sai fora da derivada, por isso que ele fala, supondo que as condições iniciais sejam zero, né? Mas mesmo se tivesse outro valor, a derivada de uma constante seria zero ainda, né? Mas aqui é um produto, tá? Então, quando a gente deriva a carga 1 em relação ao tempo, a gente tem a corrente I1. Tudo isso sai fora da integral, C2. Aqui é o contrário, tá, pessoal? Aqui é C2 sobre C1. Então aqui vai ser C2 sobre C1. Então aqui fica C1. É C1. C1. Capacitância 1. Capacitância 1 mais capacitância 2. A derivada de QS em relação ao tempo da própria corrente IS. Tá? Então aqui a gente mostra que a corrente ela depende diretamente do valor da capacitância. Quanto maior a capacitância, maior a corrente. Vamos pegar, podemos ir para a segunda parte, né? Aqui a gente vai isolar, escrever a função em termos daqui para Q1, aí sim vai ser C1 sobre C2 vezes QS. Jogamos aqui dentro, vamos ter o Q2 comum para todo mundo, então vou ter que QS vai ser igual a Q1, mas Q1 é C1 sobre C2, C1 sobre C2, Q2 mais Q2. Isolando isso aqui para Q2, a gente vai encontrar, né, como já fizemos de formas anteriores, C2, C1 mais C2 vezes o próprio Q2. Isolando a expressão para Q2, nós vamos encontrar que Q2 vai ser dado pela capacitância 2, C1 mais C2 vezes QS. Fazendo a mesma coisa, pessoal, atuando aqui a derivada, né, nós vamos ter que I2 é dado por C2, C1 mais C2 vezes IS. Com isso a gente pode finalizar esse problema, né? Usando aqui que quando capacitores estão ligados em série, eles possuem a mesma carga. Por outro lado, quando os capacitores estão em paralelo, eles possuem a mesma diferença de potencial e cargas diferentes. Então assim a gente encontrou os dois valores. A gente pode finalizar o problema 6.25 e nos vemos no próximo.